Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos e te glorificamos. Sei que o Senhor já está aqui falando conosco. Sei que o Senhor já começou a agir no nosso meio. Eu sei que a sua palavra está se cumprindo na vida de muitas pessoas que estão aqui. Oh Deus, que essas pessoas sintam, no nome de Jesus, que não foi em vão a vinda delas a uma igreja, na sua casa. Nós tomamos posse quando a tua palavra nos ensina que quando nós nos encontramos com o Senhor, nós não somos mais os mesmos. Que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que recaia sobre nós, Senhor, todo compromisso, todo temor ao Senhor. Sabendo quem o Senhor é. E o que o Senhor tem feito por nós. E o que o Senhor fez para a tua igreja um dia. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto a gente cantava, o primeiro cântico chamou a minha atenção. E era o que eu estava digitando. Nós cantamos a primeira música, Te Desejamos. A presença do Todo-Poderoso está aqui. A primeira canção nós cantamos ao único, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. O pastor Anderson falou sobre a lealdade, sobre a fidelidade. E ele disse que o Senhor se mostrou completamente fiel conosco. E é o que nós vamos falar nesta noite. O Espírito Santo preparou tudo para nós, amém? Ele é o nosso amigo, ele nos ajuda e ele está aqui nos lembrando e nos mostrando que ele está. Irmãos, quando eu pensei em pregar essa mensagem, eu sei que você sabe, porque eu também sei, a gente é antenado na internet. Quantas igrejas, infelizmente, estão com os seus líderes caindo, trazendo vergonha para o nome do Senhor. Quantos líderes gastando dinheiro indevido. Quantos líderes tratando suas esposas mal. Quanta situação feia acontecendo na igreja do Senhor. Você pode falar para mim assim, puxa vida, mas eles não são crentes? Eles são assim como nós. E a gente pode cair como eles também. Sabe, irmãos, o pecado ele é sorrateiro. Ele entra bem devagar. O diabo não tem pressa para entrar na tua vida, no teu casamento, no seu ministério, destruir todo e te envergonhar. Ele não tem pressa para isso. E essas pessoas um dia, assim como você e eu, estavam lá, orando em vigílias, buscando ao Senhor. De repente foram negligenciando algumas coisinhas. Ah, não tem nada a ver. Tudo bem. Vamos ouvir. Vamos lá. Vamos nos juntar com fulano. E aí, muitas vezes, a gente começa a ver algumas coisas acontecendo aí na mídia. Mas um dia eles tiveram um compromisso com o Senhor. Pelo menos é o que a gente quer acreditar, não é? Mas a Bíblia diz, eu encontrei um versículo enquanto eu estava sentada, em Tiago 4, diz assim, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O Senhor diz para nós, para a gente se lamentar, para a gente chorar. Deus, como igreja, nós clamamos a Ti nesta noite. Que cesse toda a vergonha. Então, eu quero que você ore comigo agora. Peça ao Senhor, Senhor, que cesse toda a vergonha da Tua igreja. Deus, nós colocamos em suas mãos o teu povo. Quando o nosso filho, Deus, faz alguma coisa ruim, nós nos entristecemos. Mas nós também sentimos que o Senhor se entristece. Quando nós olharmos, ó Deus, as pessoas caindo, que o nosso coração possa ter um sinal de alerta, como se dizendo, poderia ser eu. Poderia ser eu neste adultério. Poderia ser eu nesse desvio de conduta. Poderia ser eu nessa apatia espiritual. Por isso, neste momento, Senhor, como igreja do Senhor, nós oramos e te pedimos, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia do teu povo,
Que cesse toda vergonha, Senhor, em nome de Jesus. Que cesse toda vergonha das igrejas no Brasil, igrejas lá fora. Oh Deus, que isso não fique natural para nós cair. Que isso não fique para nós uma constância. Mas que isso possa causar no nosso coração uma dor. De orar por essas pessoas. De dizer, puxa vida, mais um caiu. Senhor, em nome de Jesus. Nos faça pessoas que oram por essas pessoas. Que possamos orar pelos cantores que fizeram as músicas que nós estamos cantando. Que eles permaneçam em pé, porque as suas canções têm nos abençoado muito. Livra, Senhor, essas pessoas de todo o laço do inimigo, de toda arma forjada, no nome de Jesus. Mas nós sabemos também que quando começou toda a vergonha, logo, Senhor, veio o teu avivamento. Sabemos que o Senhor está vendo tudo. O Senhor está permitindo tudo. Para que nós tenhamos um alerta contra o pecado. E se nós jejuamos uma vez por semana, que possamos jejuar mais. Se nós nos trancamos no nosso quarto, uma vez por dia, que possamos nos trancar mais. E pedir, Senhor, se o Senhor quer fazer a diferença nessa nação, pode usar a minha vida. Usa as nossas vidas, no nome de Jesus. Fortalece-nos. E como a tua palavra nos alerta nesta noite, quem está em pé, cuide para que não caia. Que possamos cuidar, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu peguei o significado da palavra santidade e uma das definições diz assim: além do conceito de pureza e de ausência de pecado, o conceito de santidade também é relacionado com a dedicação a uma pessoa, que é Deus. A santidade está relacionada ao comportamento, como deve ser seguido, para que se achegue mais perto possível da santidade de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual o lugar do ser humano e o lugar de Deus? Qual o lugar desses dois que ocupam na construção da santidade? Quem pode nos dar a santidade? Quem pode construir a santidade? Hoje nós estamos vendo pessoas intelectuais. Eu gosto muito de gente que estuda, mas só o conhecimento não nos traz santidade. A gente sabe disso. Só eu trocar de roupa por uma saia comprida não me traz santidade. A gente sabe disso. Isso não é um fim em si mesmo. Para eu só cantar música cristã é muito bom, mas isso também, só isso não me traz santidade. Eu vir à igreja todos os domingos, só isso não me traz santidade. Não me traz, você sabe disso. Judas andou com Jesus por 3 anos, a gente sabe o que aconteceu. O que me traz santidade? É eu continuar com esse temor ao Senhor. Quando eu faço alguma coisa, eu pergunto para Deus, será que isso vai ofender a Deus? Teve uma vez na minha vida que eu tive síndrome do pânico, quando eu perdi o bebê. E todos os dias, no mesmo horário, que eu fui lá para o hospital para ser internada, para a UTI, eu passava mal no mesmo horário. Irmãos, eu despedi das minhas filhas várias vezes. Eu vou embora, não sei se eu volto. E as minhas filhas, que isso, mãe, que isso? E eu falava isso chorando, porque meu coração estava acelerado. Realmente isso está na nossa mente, mas o nosso corpo reage a isso. Você começa a suar, você começa a passar mal, a perna fica bamba, a garganta fica seca, você começa a chorar descontroladamente, é a mesma hora, é naquele período. Então eu vou passar mal de novo. Aí até que a moça do hospital, da emergência, disse para mim, olha, vem cá. Eu poderia te dar um diazepam, como estão te dando. Eu vi aqui no seu relatório. Mas você perdeu alguém? Você teve algum luto? Você está num estresse pós-traumático e já está encaminhando para uma síndrome do pânico. Procura um médico. E eu perguntava na minha casa para Deus, Deus, se eu ir para um psicólogo, eu vou te ofender? A minha preocupação era ofender a Deus. Não ofende.
E aí a psicóloga falou assim, quando eu começar a ter essas crises, você vai para um lugar escondidinho e você fala para você mesmo, eu não tenho nada, o seu cérebro precisa ouvir isso, eu não tenho nada. E eu falava para mim mesmo, eu não tenho nada. Aqui no banheiro da igreja, várias vezes eu já fiz isso. Já aproveitava para orar por mim, mas eu falava, eu não tenho nada chorando, porque por mim eu tinha alguma coisa, eu ia morrer a qualquer momento. De repente eu ia me acalmando. Só que antes de eu fazer isso, eu perguntava para mim mesmo, será que eu estou ofendendo a Deus? Pois eu pensei, não. Estou profetizando sobre a minha vida. Se eu tenho, estou profetizando. Se eu não tenho, o meu organismo vai entender, o meu emocional, a minha mente, e isso vai passar. E realmente passava. A minha preocupação sempre foi, será que Deus está se entristecendo? Será que Ele está se ofendendo? A nossa preocupação a todo momento é que nós devemos estar atentos com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que nós estamos ouvindo. O ser humano não pode cumprir as leis do Senhor, os 10 mandamentos sem o Senhor. E facilmente nós vamos fazendo aquilo que não é para ser feito. Se eu não busco a Deus, todos os dias, se eu não busco... Gente, não é igual uma academia. Nem academia é assim, o pessoal que faz academia sabe. O que eu levantei de peso ontem, o que eu fiz ontem na academia, foi para ontem. Se eu paro de fazer, gente, vai retrocedendo o nosso corpo. É assim? Se você fica uma semana sem ir na academia, volta a doer tudo de novo. O que você orou semana passada, uma vez eu vi uma irmã, essa irmã que falou está aqui. Falou para uma senhora mais velha, ela disse assim, ô irmã, você não vai vir na NCA, na reunião de mulheres? Essa irmã se sentiu ofendida. Por quê? Uma jovem estava chamando ela para vir para uma reunião de mulheres. E eu só olhando aquilo lá de longe. Ela falou assim, minha filha, quando você nem tinha nascido, eu já cuidava da reunião de mulheres. Tá, mas o que ficou no passado, ninguém vive de experiência ou de esperança do passado. Ninguém vive de glória do passado, melhor dizendo. E nem de esperança do futuro. É hoje que eu tenho que fazer. E essa menina nova ficou tão envergonhada, eu pensei comigo, é essa mais velha que está errada. Eu só olhava assim. O que eu fiz lá atrás foi lá atrás, gente. Eu preciso de novo. Eu preciso buscar Deus de novo. Eu preciso me entregar de novo. Me santificar de novo. Todos os dias. Por isso que a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. E nós sabemos que santidade é, antes de mais nada, um chamamento de Deus. Deus nos chama para ser santo. Ele nos convida. Esse chamado ecoa de maneira constante nas nossas vidas. Quando eu leio Levítico 11:44, diz assim, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E ele diz, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Quando eu leio 1 Pedro 1:15, diz assim, mas assim como é santo aquele que nos chamou, que nos convidou, que nos convocou, sejam santos vocês também, e em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ele sempre se inclui. Não é para você ser santo à toa. Ele sempre se inclui. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. A gente sabe disso. Mas a nossa tendência como seres humanos é a gente ir deixando passar algumas coisas. E em 1 Tessalonicenses diz assim, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu quero que você abra comigo Isaías 6. Isaías 6, de 1 em diante. Nós vamos ouvir o que um profeta diz. Nós vemos aqui a data que aconteceu, no ano que aconteceu, que é a data. Nós vemos o local, que era o templo. Nós vemos que esse profeta é um visionário, ele teve uma visão. Nós vemos que este homem é considerado um dos maiores profetas. Mas olha o que aconteceu com ele. Começa assim, Isaías 6, de 1 em diante, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, a gente já podia parar aqui. Primeiro versículo, no ano em que morreu o rei Uzias, no meio de um luto. No meio de um luto. No ano em que morreu o rei Uzias,
Ele podia dizer, eu tive uma visão. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda, a orla do seu manto, enchia o templo de glória. O templo de glória. Irmãos, eu sei que estão falando hoje que não tem necessidade de ir para a igreja. Não acredite nisso. Vá para uma igreja. Você que está nos assistindo, vá para uma igreja. A não ser que você está acamado. A não ser que você está impossibilitado. Onde você vai fazer a sua oferta? Dá para fazer um Pix à distância? Onde você vai tomar a sua ceia? Onde você vai colocar em prática os dons que o Senhor te deu? Como é que você vai ter a comunhão com os santos? Como é que vai ser moldado o seu caráter? Porque dentro da igreja, pessoas esquecem de te cumprimentar, pessoas falam mal do seu ministério, pessoas comparam as nossas vidas, comparam as músicas. Gente, acontece de tudo numa igreja, de tudo. E eu vou perdoando, eu vou sendo tratado, e eu vou sendo tratado, e o meu coração vai sendo tratado. Pregação, só ficar com o dedinho assim na pregação, ó, esse homem falou um negócio que eu não gostei. Vou mandar ele para cima, e ó com o dedinho. Meu sobrinho tem 4 anos, faz assim rapidinho, ó. E hoje a gente quer fazer isso com as pessoas, né? E aí ele teve uma visão. Então nós vemos que o chamado de Isaías se desenrola a partir deste ano. E no versículo 2, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem que estava cantando um hino aqui? Os serafins. Eles olhavam uns para os outros e declaravam Santo, Santo, Santo. A Bíblia diz que eles voavam para lá e para cá. 6 asas. Imagina, você consegue pensar? Você consegue imaginar? Com 6 asas, 2 cobriam seus pés, 2 cobriam seus rostos, 2 voavam e estavam declarando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E no versículo 4, os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa, o local, o ambiente se encheu de fumaça. Nós sabemos que a nossa vida hoje está todinha num celular. Está ou não está? Eu compro comida pelo celular. Eu faço estudo pelo celular. Eu tenho consulta médica pelo celular. O que mais, gente? Eu jogo joguinho no celular. Tem agora coisa boa, mas também tem pornografia no celular, também tem traição no celular, tem nudes no celular. Me ajuda aí, o que mais que tem no celular? Você vai pegar um avião, o ticket está aqui, ó, no celular. Você vai fazer uma compra no mercado, você pode fazer pelo celular. Eu preciso ter domínio disso aqui. Preciso ter domínio disso aqui. Essa é para o Senhor te ajudar até em relação ao tempo que eu fico nisso daqui. Ou seja, quando eu leio Isaías 6, tudo gira em torno de quem está no trono. Presta atenção. Ao seu redor estão os seres viventes, além dos 24 anciãos que estão vestidos com roupas brancas, tendo coroas de ouro na cabeça. Esses 24 anciãos também estão adorando ao Senhor quando eu leio lá em Apocalipse. E o cântico é o mesmo. É muito parecido. Está em Apocalipse 4, 8. Essa canção se encontra em vários locais da Bíblia. Em Êxodo, em Isaías, em Ezequiel, em Daniel, em 1 Reis. Esse ser soberano sobre todos, ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Senhor da terra. Todos esses seres viventes, os 24 anciãos, estão adorando ao Senhor. Mas a Bíblia diz que os 4 seres viventes, eles adoram o Senhor o tempo todo, dia e noite, o tempo todo, dia e noite. E eles cantam assim, olha que interessante, Senhor Deus Todo-Poderoso, e ainda maior, porque o hino, olha só, presta atenção, o hino acrescenta a descrição, olha o que está escrito nesse hino. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, sempre, eterno.
Nos dá a afirmação da sua eternidade, imutabilidade e autonomia. Uma evocação do eu sou que nós encontramos em Êxodo. Eles sabem de quem eles estão falando. Quem é o Todo-Poderoso? A sua santidade. Ele gosta de ser adorado. O cântico é para ele. O jeito de invocar, a maneira de adorar. E olha o que acontece no versículo 5. Então disse eu, Isaías, eu estou falando, ai de mim. Esse ai, irmãos, é um lamento. Não é a primeira pessoa na Bíblia que nós vemos com esse ai. Ai de mim. Ou seja, pobre de mim, como eu sou pequeno. E ele continua dizendo, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Como Deus tem falado conosco essa semana, principalmente comigo, sobre os lábios. Os seus lábios dirigem a sua vida. O seu falar, ou ele te levanta ou ele te destrói. Quanta gente vivendo em miséria, falando o que não é para falar. Falando de pessoas. Abra sua boca, irmãos, para elogiar. Não traga uma crítica. Crítica, se você quer trazer uma para uma pessoa, chama ela em particular. Agora, elogie na frente de todos. Faça como Jesus, como Deus fez para Jesus, na frente de todos. Esse é meu filho amado em quem me compraz, em quem me dá alegria. Fala para a pessoa do seu lado aí. Você é uma pessoa que me dá alegria. Fala mais alto. Você me dá alegria. Eu tenho prazer na sua vida. E aí, Isaías continuou dizendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe por que ele ficou desse jeito? Ele falou, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Você tem visto esse rei? O Senhor dos exércitos. Versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, como uma tenaz, ou seja, uma purificação. Todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor, nós sempre começaremos pedindo perdão. Quem tem o hábito de orar no quarto aí, clamar ao Senhor, quando você sente a presença do Todo-Poderoso, você já começa a pedir perdão. Deus me perdoe. Que o teu nome seja exaltado. Quando você perceber, você está fazendo a oração igualzinha do Pai Nosso. Santo, 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 né? A gente começa a oração do Pai Nosso. Como que é? Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. A gente sempre começa exaltando. Aí a gente vai lá para o perdão. Fala assim para Deus, perdoa os nossos pecados. A gente parece que tem uma ordem, né? Porque foi assim que o nosso Jesus nos ensinou. E muitas vezes a gente acaba fazendo inconscientemente. Porque quando a gente se encontra com o Todo-Poderoso, você já começa a chorar, primeiro. Depois você já começa pedindo perdão. Quando você vê, você já está de joelho. Quando você vê, você já começa a clamar a Deus e vai falando, e vai falando, e vai pedindo para Deus te purificar. A gente já não gosta mais de ter a mesma vida. Irmãos, olha aqui para mim. Quando eu me converti, todo mundo falava assim, depois que você aceita Jesus, você não é mais o mesmo. Falei, vamos ver se não é mesmo. Eu fui na boate. Eu voltei lá. Eu falava para mim mesma, o que eu estou fazendo aqui? Eu não combino com esse lugar, não. Irmãos, quando eu me converti, isso está no meu 3º livro, e eu me lembro que eu estava... Teve um show do irmão Davi Sasser. Vocês sabem que eu já contei esse testemunho várias vezes. E eu me lembro que quando eu cheguei no palestra, que eu fui ver o show dele, quando eu cheguei no palestra, eu falei, meu Deus, quantos anos eu não venho neste lugar? Estava do mesmo jeito. Só que eu ia para aquele lugar para pular carnaval. Quantas boates eu fui ali? A hora que eu olhei para aquele lugar, falei, Deus, por que o Senhor não me chamou antes? Quantas coisas eu passei, quantas coisas eu fiz. E eu chorei de vergonha naquele lugar, que até suicídio eu tinha pensado em fazer. Cheguei até o local.
E eu chorei tanto, eu falei, Deus, por que eu fiz tanta coisa? Por que eu vim para cá, bular carnaval? Por que eu não te conheci antes? E eu comecei a chorar. Quando o Davi Sasser entrou, eu já falei isso para ele. Falei, você não sabe, irmão, como você me abençoou. E ele entrou fazendo assim, eu vou fazer para vocês verem. Ele não cantou, ele diz assim, ó. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para quem clamar. Eu comecei a chorar naquele momento, mas eu chorei tanto. A gente não merece. Mas Ele não se esquece de nós. Eu me lembro que eu caí de joelhos e eu falei, Deus, o Senhor começou esse show com essa fala, só para falar comigo. E nunca mais eu me esqueci disso. E eu disse para o Davi Sasser assim, olha, eu nunca mais me esqueci daquele evento que você fez no palestra. E o Márcio, eu lembro que o Márcio falou assim, ela ia nos negocinhos lá. Eu falei, não, eu ia no carnaval. Eu ia no carnaval. Eu pulava carnaval. E ele começou a rir. Eu falei, irmão, é o velho homem. Mas Deus me purificou para a honra e glória dele, amém? Glória a Deus. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas Deus usa tanto algumas pessoas. Deixa o Senhor também te usar, deixa Ele te purificar. E aí, no versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Deixa o Senhor te purificar nesta noite, deixa o Senhor te limpar nesta noite. Ele tem prazer nisso, e expiado o teu pecado. E depois disso, presta atenção, depois da purificação, depois que morreu Uzias, depois que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele se reconheceu, olha só, ele olhou para dentro dele, ó, a conferência com ele mesmo. Ele olhou para ele e falou assim, ai meu Deus, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tipo assim, e agora? Sou pobre, sou pequeno, porque ele sabia da grandeza de Deus, ele sabia com quem ele estava falando. Gente, a Bíblia diz que o diabo teme e treme na presença do Todo-Poderoso. E às vezes a gente não está nem aí com a presença. E aí, continuando a história de Isaías, depois ele se sentir pequeno. Aí a Bíblia diz que não parou por aí. Que ele, primeiro precisou reconhecer, presta atenção no passo a passo. Aí a Bíblia diz que um dos serafins pegou uma brasa viva, colocou na boca dele, purificou. Depois da purificação é que ele ouviu a voz. Olha só, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, diante desse texto, nós vamos entender por que teve que morrer Uzias. Quem é Uzias? Você já parou para pensar? A história começa com luto. E esse Uzias não caiu aqui do nada. Nós vamos ler o texto que fala sobre ele. Então, presta atenção. O pai de Isaías chamava-se Amós. Um dos filhos de Amós, que é Isaías, também Amazias, que era tio de Isaías. Presta atenção. Então, Uzias era primo de Isaías. Mas Uzias era um rei, porque a Bíblia começa falando assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias. Então, presta atenção. Esse profeta, ele fazia parte de uma corte real. Ele era primo do rei Uzias. E quem é esse Uzias? Vamos ver. Em Segundas Reis... Não, onde que está? Segundas Crônicas 26, de 3 em diante. Abre lá comigo. Segundas Crônicas. Diz assim... Vamos falar sobre Uzias, aquele que precisou morrer. Depois você vai identificar quem é Uzias na sua vida. Talvez seja a internet, talvez seja o seu celular, talvez seja algum dos seus amigos. Você não vai orar para Deus matar ele. Mas eu vou te dizer outra coisa. Uma vez aconteceu uma situação. Espera aí, só um pouquinho. Próximo de mim, aconteceu uma confusão. E lá vai eu para o meu quarto orar. Deus,
Quem está fazendo essa confusão? Leva para bem longe, em nome de Jesus. De repente, alguém foi para bem longe. E eu fui orar de novo. Deus, por que essa pessoa foi embora? Ele falou, você não pediu para levar longe? Eu fiquei indignada. Como que essa pessoa está fazendo isso? E mais tarde eu fui descobrir. Gente, olha aqui para mim, presta atenção. Deus ouve o que você não está ouvindo. Ele escuta o que você não escutou. Quando você falar para ele, Deus, afasta de mim quem está me prejudicando, você vai ficar indignado. Você vai ficar surpreso. Porque tem pessoas que são boas para atuar. Na nossa frente é uma coisa. Mas Deus está vendo tudo, amém? Então diz assim, o texto que nós vamos ler sobre Uzias, no versículo 3. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar. E com 52 anos reinou em Jerusalém. Presta atenção, no versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, o seu pai. Peraí, não é 2 Crônicas? 2 Crônicas 26? É isso? E reinou por 52 anos em Jerusalém. E ele fez, gente, o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, o seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Sempre tem alguém envolvido. Já parou para pensar? Ou por bom, por bem, ou por mal. Aqui, essa pessoa, ela ajudava Uzias. Zacarias. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. De quem a gente está falando? Uzias. Olha aí, gente. Enquanto ele buscou o Senhor, enquanto ele andou com essa pessoa aqui, ele prosperou. Zacarias. Portanto, obedecer ao Senhor, muitas vezes, quase sempre, vai te fazer prosperar. Gente, fecha a boca. Não fale aquilo que você vai ter que pedir perdão depois. A gente tem feito uma dinâmica lá em casa, né, Vitória? De não falar nada que desagrade ao Senhor. É fácil? Claro que não. Você acorda, gente. Olha, que calor. Como reclama, né? Esse ar está muito gelado, não tinha nem ar antes, só tinha ventilador. Está reclamando do ar. Passou tanto calor, agora o ar está muito frio. Põe uma blusa, mas a gente reclama. Aí você vai para o banheiro, tropeça. Oh, meu Deus, você que não olhou, gente. Reclama. O cachorro late demais, você reclama. A comida tá não sei de que jeito, reclama. Nossa, você fez isso aqui de novo. Em pleno tal dia, eu estou comendo isso daqui. E a gente faz isso. Às vezes nem tinha comida, gente. Dá glória a Deus aí, no nome de Jesus. E a gente tem o hábito de falar o que não precisa. A Bíblia diz em tudo dai graça. Eu queria comer um lanche. Nem te faz bem um lanche. Aí ficar com diabetes, com açúcar alto. Zacarias tinha as visões de Deus e instruía Uzias. Olha aí como é bom a gente olhar com quem a gente anda. Enquanto Uzias seguiu os seus conselhos, Deus o abençoou. Ande com pessoas que amem a Deus, talvez mais do que você. Você fala assim, rapaz, essa pessoa é crente demais. A gente tem o hábito de orar lá em casa, um rodízio na hora do almoço. Mas presta atenção, a gente ora lá em casa para almoçar, não é só na hora do almoço e em casa. Se a gente vai comer fora, a gente ora lá no restaurante. Na frente de todo mundo, é ou não é? Se a gente vai comer na lanchonete, a gente ora na lanchonete, na frente de todo mundo. Eu não sou menos crente porque eu fui comer lá. Versículo 8. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado. Olha lá a glória. Olha lá, gente, a fama. Hoje tantas pessoas querem ter fama.
Até a entrada do Egito ele ficou conhecido, porque se fortificou altamente. No versículo 9, também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura, ou seja, sabia mexer com isso. Gostava de mexer com isso. Tudo, onde ele colocava a mão, ele crescia, prosperava. Durante o seu reinado, Israel viveu grande prosperidade. Uzias fortaleceu as fortificações de Jerusalém, se mantendo grande e equipado. Versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção. Olha, gente, parecia um engenheiro. E essas máquinas atiravam flechas, pedras, e ele propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou, se fortaleceu. 16. Mas, quando tem um porém, havendo-se fortificado, presta atenção, estava com fama, muito rico, muito dinheiro, glória. Mas exaltou-se o seu coração até se corromper. E queimar incenso no altar do incenso. Como assim? Ele não era sacerdote, gente? De onde que esse homem tirou isso? As pessoas para queimar incenso naquele tempo tinham que ser escolhidas. Não era qualquer um. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, ou seja, estava com o incensário na mão. Entrou após ele lá no templo. Depois dele entrou no templo. E Azarias, olha o que Azarias fez. E com ele, 80 sacerdotes do Senhor. Era muito crente. 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias. O que isso quer dizer? Foram contra ele. Era rei, rico, poderoso, famoso, engenheiro, inteligente, inventava arma, o seu exército era poderoso. Depois você vai ver lá, lê o texto todo, quantos homens de guerra ele tinha. Mas todo mundo se levantou contra Uzias. E olha só, então Uzias, onde eu estou aqui, e se resistiram ao rei Uzias, e disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados. Se consagram, se limpam, clamam a Deus, jejuam, não é de qualquer jeito não. São consagrados para queimar incenso. E disseram assim, sai do santuário, sai daí. Por quê? Porque transgrediste e não será isto para a honra tua parte do Senhor Deus. Não vai ser honra para Deus o que você está fazendo. Sai daí. Está errado o que você está fazendo. Gente, ele foi enganado pelo próprio coração dele. O ego dele cresceu demais. Sou o cara. Ficou conhecido muito longe. Fez grandes coisas. Rico. Lembra que eu comecei o culto falando de pessoas que caíram? Também conhecidas, também ricas, também com fama. Fortificados. Mas o nosso coração é enganoso. Nosso papel como igreja é para orar para quem está por cima, para que ele não caia. É muito fácil se corromper numa situação dessa. E olha só. Então indignou-se Uzias. E tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Pois indignou-se ele contra os sacerdotes. Olha o que aconteceu com esse homem. A lepra lhe saiu na testa, para que todos vissem. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na frente dos sacerdotes. Você está pensando? Muitas vezes a gente pensa, porque tem dinheiro, porque tem fama, porque tem cargo, porque tem título, pode sair fazendo tudo, pode sair fazendo qualquer coisa. Quem falou? Obedece os seus líderes. Olha o que aconteceu com esse homem. O coração dele enganou ele.
Eu sou o cara. Eu posso fazer. Eu posso todas as coisas. Eu fiquei conhecida até lá no Egito, longe. A fama chegou. E aí a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote, diante de todos, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso à sua testa. E apressadamente o lançaram fora. Sai daqui. Muitas vezes nós temos que lançar fora algumas pessoas. Coração enganoso, ninguém me dá oportunidade, ninguém me ajuda, não posso fazer as coisas. O que mais? Eu sei cantar, o que mais? Não é desse jeito. A gente precisa respeitar as autoridades, os cargos, cada um tem o seu cargo, cada um tem a sua função. E aí, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair. Viu que o Senhor o ferira. Sabe o que ele fez? Vou sair daqui. Fiz besteira. A lepra, eu acho que no final ele deve ter se arrependido. Um homem que conhecia Deus. Mas Deus não tirou a lepra. Apressadamente os sacerdotes colocaram Uzias fora do templo. Por ser leproso, Uzias perdeu o conforto do seu reinado. Perdeu o seu poder. Olha só. Perdeu o seu poder, mas Deus não poupou este homem. E ele passou a viver isolado até a sua morte. E em uma casa separada. Enquanto seu filho Jotão tornou-se o julgador do povo, sendo um tipo de rei interino. Uzias se fortaleceu grandemente. Mas como homem pecador, caiu em perdição por causa de tamanha fama. Ele foi enganado pelo próprio coração, por se sentir superior. O período de paz e prosperidade lançou a nação em um estado de letargia. Do quê? De desinteresse. Presta atenção. O período de paz e de prosperidade lançou sobre aquela nação um total desinteresse espiritual e pouco a pouco foi se afundando em todo tipo de imoralidade. Toda a nação foi se corrompendo. O paganismo entra de maneira sorrateira, mas depois que entra, evolui com muita rapidez. Os israelitas foram separados. O que é separados? Santos. Foram separados para serem a raça que deveria redimir o mundo e se tornam a raça malvada e corrupta que afasta os homens de Deus. Você sabe que cada pessoa lá de cima que cai, ela afasta pessoas. Cada pessoa que está num patamar alto, como nós estamos vendo na internet, quando ela cai, ela não cai sozinha, ela arrasta pessoas com ela. Infelizmente. Pessoas, elas se apegam àquele líder. Elas confiam naquele líder. E aí, quando ele cai, todos caem nessa apatia espiritual. Muitos deixam até de ser cristão. Eles abandonaram Deus completamente, desdenharam a sua santidade e voltaram atrás em suas afirmações de fidelidade a Deus. Como o pastor Anderson acabou de falar, de aliança ao Senhor. Como a primeira música que nós cantamos, ele era o único para esse povo. Eles se prostravam diante de Deus. Mas já não era mais importante, porque estavam vivendo um tempo de paz e prosperidade. Cuidado com a sua prosperidade. Cuidado com o tempo de paz. Muitas pessoas, elas já não buscam mais ao Senhor como deveria buscar. Ou quando saram de uma enfermidade, uma vez uma pessoa disse para mim assim, Marga, ora por mim para eu passar no concurso. Falei, ora, você vai deixar a igreja? Não. Ela passou no concurso. Primeira coisa, deixou a igreja. Tem que estudar muito. O que aconteceu com ela? Perdeu tudo. Muitas vezes nós nos esquecemos quem é o Deus da prosperidade, quem é o Deus da paz. E ele fala, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Você está vivendo paz, você esquece de quem te deu a paz. Você está vivendo uma prosperidade, você se esquece de quem te deu o dinheiro.
E é neste momento sorrateiro que o pecado vai entrando. Bem devagarzinho, ele não tem pressa. Mas a gente vai negligenciando os sinais. A gente deixa de se alimentar com a palavra de Deus. E as coisas vão acontecendo nas nossas vidas. Quando a gente observa, a imoralidade já entrou na nossa casa. Talvez nem pela sua vida, mas pela vida de um filho, pela vida de um genro, pela vida de um parente. Se tornaram completamente desinteressados das coisas do Senhor. O que nós podemos extrair desta mensagem? Em períodos de paz, eu acabei de falar, e prosperidade, a nossa tendência é descansar. Pergunta, pensa aí você com você mesmo. Por que alguém que tem um pai como Deus, que cuida, que protege, que ajuda, enfim, que faz tudo para o meu bem, para o seu bem, para o bem do seu povo, por que a gente se rebela contra ele? Quem seria estúpido o suficiente para isso? O povo de Israel foi. E muitas vezes nós somos. Eu e você. Quantas vezes sabemos as consequências de um pecado em nossas vidas, mas mesmo sabendo que nós vamos sofrer, sabendo que com certeza haverá consequências e elas serão dolorosas, você vai chorar muito, mas na hora do pecado a gente não pensa. E vai. E para encerrar, quero chamar o pessoal do louvor. Para encerrar, Uzias caiu. E não foi por falta de aviso, não foi. Muitos estão ali, estão aqui, no Brasil, na nossa nação, fora da nação, estão caindo. Não significa que não foram avisados. Muitos caíram. E muitos estão prestes a cair. E também, claro, não é por falta de aviso. Eu espero, sinceramente, que Deus continue a abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, e que aquela lanterna vermelha, aquela luz vermelha seja acesa, te mostrando na sua cara como um farol. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso me entristece. Isso não me agrada. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra de onde você veio do Egito. Lembra como que você era. Lembra como que era a tua casa. Tem gente que andava para as ruas. Lembra como você era e o que o Senhor fez com você. Muitos são ministros do Evangelho e que eles possam voltar no nome de Jesus a olhar para Deus e ter o compromisso com Deus como eles tinham lá atrás. E você vai fazer um compromisso comigo nesta noite. Você vai no seu quarto, vai incluir esses nomes dessas pessoas que caíram e vai falar para Deus, Deus, me mantém em pé também. Mantenha o pastor Márcio e a Margarete em pé também. Ore por nós e nós oramos por vocês. A Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Coloque-se em pé, vamos adorar o nosso Deus neste momento. E vamos fazer como os 4 seres viventes, os 24 anciãos que declaram, santo, santo é o Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Vamos nos juntar aos 4 seres viventes que não param adorando ao Senhor. A Bíblia diz dia e noite, eles falam santo, santo, santo é o Senhor. E os 24 anciãos depositam as suas coroas aos pés do Cordeiro. Nós cantamos a primeira canção, coramos a Ti, ó Rei Jesus. Nunca deixe de colocar o Senhor no seu devido lugar. Coroe o Senhor. Como que eu vou coroar? Senhor, esse meu título é Teu. Senhor, o meu salário é Teu. Senhor, a minha posição no emprego é Teu, Senhor. Eu te coroo com toda a glória, porque foi o Senhor que me deu, e eu te devolvo. E eu te devolvo no nome de Jesus. É assim que você coroa Ele. Recebe, Senhor, a glória que estão me dando, mas é do Senhor. Se eu conseguir entrar em algum curso, passar em algum curso, porque o Senhor me mandou, o Senhor me ensinou, o Senhor me deu saúde, o Senhor me capacitou. Se eu fui promovido, diga para o Senhor, seja coroado com essa promoção, seja coroado com o meu salário, seja coroado com os elogios que eu recebo. Coroe o Senhor com tudo que acontece. E quando acontece coisa ruim, se proste aos pés do Senhor e peça perdão, Senhor. Ai de mim, diga para o Senhor como Isaías.
Eu vi o Senhor assentado. E agora eu estou com os lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Você tem que sofrer quando você pecar. Feche seus olhos. O Espírito Santo continue falando conosco.